A gente continua ali naquela toadinha, naquele caminho da saúde, porque eu sei que você gosta bastante. Atenção, meu amigo, minha amiga, olha só. Dormir mal pode interferir diretamente na pressão arterial. E desde a pandemia, a gente vem conversando, os estudos estão aí. A gente sabe que o sono de muitas pessoas, mas piorou consideravelmente, né? E aí nós vamos conversar sobre isso agora com o cardiologista, Dr. Leonardo Severino, que eu tenho aqui o prazer de receber. Fazia tempo que a gente não se via, né, doutor Leonardo? Isso não pode acontecer, de jeito, meu coração dói. Obrigada por ter Verdade. vindo, viu, doutor Leonardo? Eu te Leonardo? agradeço pelo convite, Mônica. E antes da gente começar a nossa conversa, porque é bom ter essa ponte com os nossos amigos que estão acompanhando. Então, você que está em casa, pega o WhatsApp 99897.000, manda a sua pergunta, viu, para o doutor Leonardo Severino. E também lá nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas. Manda pra gente, tá? Quer dizer que tem essa ligação, né? Quando eu durmo mal, meu sono é ruim, a minha pressão muda também? Por quê, doutor Leonardo? Mônica, é impressionante a relação do sono mal dormido com não só a pressão alta, mas uma série de outras doenças, em especial relacionadas ao coração. Quem tem problemas com sono pode não só ter pressão alta, como ter arritmias, ter doença coronária, que é mais chance de ter aterosclerose, e ter outras doenças também, diabetes, doenças do metabolismo, etc. Mas com a pressão alta há uma relação muito forte mesmo. O sono de má qualidade, o sono incompleto, o sono não pleno, aumenta muito a chance de pressão alta por uma série de mecanismos. O que desanda no nosso organismo quando a gente não dorme bem e aí a pressão aumenta? O que desanda ali? O que fica, né, não fica muito bem? Olha, tudo desanda, Mônica. É claro que há várias desordens do sono. Tem desde a insônia, normal, a dificuldade de pegar no sono, de manter o sono. Tem as doenças mais ligadas ao sono, principal exemplo, a apneia, né? E tem também aquelas situações em que a pessoa tem uma restrição na quantidade de horas de sono, por questões ligadas a trabalho, etc, etc, aquela pessoa que dorme muito pouco. Então, em todas essas situações, tanto o sistema circulatório, como os hormônios, uma série deles, o cortisol, as catecolaminas, estão todos alterados. E é daí que vem essa influência sobre o organismo como um todo. Não é só a pressão, não é tudo, é tanta coisa. Né? E ali a gente vai sentindo cansaço, prostração, a criatividade vai embora, vira esse bolo, né? Vira esse pacote. Você sabe o que acontece às vezes? Do paciente chegar no consultório e dizer, doutor, eu estou sem energia, estou fraco, quero uma vitamina, eu quero ficar mais atento. Aí você começa a conversar e vê que, na verdade, a pessoa tem um problema para dormir. Né? A pessoa não dorme e fica cansada o dia inteiro querendo uma vitamina. Aí você vê que não é esse o caminho, né? Você precisa melhorar seu sono para daí ter um dia mais produtivo, com mais capacidade de trabalho, de atenção, de né? Produtividade, de produtividade, claro. E aí, no caso, assim, cada pessoa tem a sua, digamos assim, o seu tempo para revigorar durante o sono, ou há ali, né, definido nos critérios da saúde, as horinhas para a gente dormir bem e evitar isso? Teoricamente, de 7 a 9. Certo. Mas há variações, é claro, e a gente não pode estabelecer isso como uma regra fixa, né? Mas, em linhas gerais, dormir menos que 7 horas ou mais do que 9 também não é saudável. Não é saudável. Em geral, linhas gerais, né? E aí, quando, né, no caso, a pressão alta, ela é muito silenciosa, né? Exatamente. Mas esse cansaço, essa prostração, esse arrastar para a vida pode ser um indício de que a minha pressão até não está boa? Mônica, não. Não? Não. A pressão não dá esse tipo de manifestação. Certo. Não é isso que vai nos fazer despertar suspeitas sobre uma pressão alta associada ou não a problemas com sono. A pressão, de fato, não dá sintoma. O que a gente tem que fazer no consultório, Mônica, no dia a dia, a gente vai com o tempo, né, a gente vai pegando o jeito assim, de entender melhor os pacientes, é procurar pesquisar de onde vem aquilo. A pessoa chega com pressão alta, na maioria das vezes você não deve simplesmente medicar e pedir um exame, não. Vamos tentar entender de onde vem aquilo. Vamos perguntar sobre as emoções, vamos perguntar sobre o sono, vamos perguntar sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre os problemas, sobre o trabalho, a família. Vamos fazer disso um método de avaliar a coisa de maneira mais completa. E daí, às vezes, você chega no diagnóstico. Às vezes você vai tratar
a pressão alta sem um remédio para a pressão, mas com uma melhor orientação quanto à qualidade de vida, incluindo aí o sono. Olha só, a turma está começando a participar com a gente aqui. Eu tenho a minha amiga Elair, que está sempre conosco no Manhã Total, Leonardo. Ela falou, Mônica, só durmo com medicamento. Isso, como é que fica a situação? Olha, melhor dormir com medicamento do que não dormir, tá, Mônica? Acho que isso é fundamental, tá? Agora, escolher a medicação ideal, isso cabe ao médico, né? Então, a gente vive aí, como você disse no início, né, uma fase de muita ansiedade para a maioria da população, né? Então, muita gente tomando remédio, alguns se automedicando, né? O famoso Zolpidem, que virou realmente assim uma febre, né? O Zolpidem parecia uma coisa muito bobinha, muito fraquinha, era um indutor do sono assim, aparentemente inofensivo. Hoje a gente sabe que não, que dá dependência, que dá muito efeito adverso. Enfim, então procurar um medicamento que dê mais certo. É claro que a gente não está falando que para melhorar o sono, só remédio. Mas eu estou dizendo que quando há necessidade de remédio, que se faça uso da melhor opção. Não se pode ficar sem dormir. E aí, claro, sempre com a prescrição do prescrição médico, né? médica. Eu tenho aqui o Ricardo Ferreira, lá do Pacaembu, ele falou, Mônica, pergunta para o doutor se quem trabalha durante a noite, você até comentou aqui rapidamente conosco, tem o risco de desenvolver essas doenças no futuro, essas doenças do coração. Com toda certeza. E quais doenças, né, seria? Só de trabalhar à noite, todo o seu ritmo circadiano, todos os seus hormônios, o seu cortisol, já está todo trocado. Então, a pessoa que tem trabalho noturno, né, que inverte, né, troca o dia pela noite, tem mais chance de ter hipertensão, diabetes, arritmias, etc. E aí o estilo de vida vai imperar, né? Quer dizer, a higiene do sono, o exercício físico, a alimentação bonitinha. Claro, está tudo interligado. Tudo interligado, né? É difícil para ele ter uma rotina de fato saudável, né? Exatamente. Trabalhar a noite toda, ou mesmo alternando, né? Noite sim, noite não. Mas ainda assim não dá para ter um ritmo totalmente normal. A gente vê isso no dia a dia, os profissionais de enfermagem, nós médicos, né? Trabalhamos muito à noite. Nós somos exemplos típicos disso, né? Experiência ali, né? Experiência própria mesmo. Eu tenho a Sandra Moraes que está conosco, um beijo, Sandra. Ansiedade, a gente falou também aqui, mas leva a pressão alta, e a pressão alta tem cura ou só tratamento? Ansiedade gera pressão alta, assim como depressão gera pressão alta, estresse excessivo gera pressão alta, tudo gera pressão alta. Daí conclui-se que a pressão alta tem tratamento, mas acima de tudo tem controle. Em alguns casos, como eu falei sobre o exemplo do sono, você vai abordar a pressão através da causa, da origem. Se eu pego uma pessoa com excesso de estresse, de ansiedade, com depressão, insônia, de que vai adiantar eu dar simplesmente um remedinho de pressão e pedir para a pessoa voltar depois de um mês? Para quê? A causa continua, a doença continua. Então, em alguns casos a gente controla, nos outros a gente simplesmente ameniza, trata e procurar buscar sempre a origem, a causa, abordar a causa. Isso tem que ficar bem claro, né? Aqui a nossa amiga Nice está dormindo mal também, viu, doutor Leonardo? Ô, Mônica, e quando a pressão fica oscilando, vai lá em cima, volta aqui embaixo? Aí também é preocupante, doutor Leonardo? É preocupante, assim, essa história de pressão oscilante, muitas vezes gera preocupação da parte do paciente quando ela fica meio baixa, as pessoas têm uma preocupação excessiva. Ai, doutor, minha pressão está ficando baixa. A pressão baixa, Mônica, olha, dificilmente provoca algum problema. Entendi. Geralmente essas pessoas não são hipertensas de fato. São pessoas, na maioria dos casos, pelo menos, né, que têm pressão geralmente normal, mas em situações de pico de estresse, etc., a pressão dá uma subida. Para o indivíduo ser hipertenso, ele tem que estar com a pressão alta na maior parte do tempo. Entendi. Independente de estar ansioso ou tranquilo, trabalhando ou descansando, dormindo ou acordado. Entendi. Se eu ou você temos pressão normal, mas passamos por determinada situação de estresse, é natural que nossa pressão vá oscilar. Isso não nos torna hipertensos. Tem uma pergunta do Lazinho que ele mandou pelo YouTube. Ele disse que dorme, eu vou tentar aqui, ele disse que dorme 5 horas, né, normalmente. E qual que é o restante da pergunta, Lujan, por favor? Isso são bem dormidas, 5 horas bem dormidas. É o suficiente para ele reconhecer isso? Talvez para ele seja, né? Se ele tem um dia produtivo, se ele não fica com sono o dia inteiro, pescando,
né, se ele consegue trabalhar, tocar a vida dele. É provável que sim. Há grandes exemplos aí no mundo, né, na história, de gente que dormia 4, 5 horas. Né? Einstein era um exemplo, dormia menos de 4 horas por noite. Enfim, então é possível que seja. Se a saúde dele estiver boa, ele não tiver com pressão alta, tá tudo certo. Estiver bem disposto, então tá bom, antes 5 horas bem dormidas, tá tudo bem. Do que a pessoa ficar 8 horas na cama acordando de meia em meia hora. Tá bom. Essa conversa boa demais com o doutor Leonardo Severino, que é cardiologista, trazendo pra gente mais uma vez para que a gente se conheça, converse com o médico, fale tudo, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha, tem que falar tudo pra gente poder viver muito bem. Leonardo, obrigada mais uma vez, imagina. Espero que você volte, viu? Tô Fique à aqui vontade. à disposição. Obrigada, você. viu? Tá?